Caminhoneiro perde emprego após 23 anos e toma uma decisão chocante que mudará seu destino. O despertador tocou como um trovão no silêncio de uma manhã cinzenta. Jorge se espreguiçou, mas a sensação de uma bola de pedra no peito já estava lá. Era o 7º dia do mês, mas ao olhar para o calendário na parede, ele sentiu como se o tempo tivesse parado. A transportadora onde havia dedicado sua vida inteira, 23 anos de asfalto, sombras e companheirismo, faliu durante a noite. Com isso, veio a avalanche. Sem aviso, sem compaixão, seu futuro se desmoronou como um castelo de cartas. Um misto de desespero e confusão tomou conta dele. Lembrou das longas viagens pela BR-116, das estradas isoladas, dos temporais que quase o levaram para o abismo e das cidades que conhecia como a palma da mão. Cada destino trazia uma nova amizade, um novo traço na história da sua vida. Agora, tudo se transformara em um mundo cinza. A casa, antes cheia de risadas e planos, era um eco de preocupações. Ele ainda podia ouvir a voz da esposa, acompanhada pelo risinho das crianças enquanto a janta fervia no fogão. Como diria a elas que o pai estava desempregado? O aperto no peito aumentava, um calor subia pela nuca. E agora? O que eu vou fazer? Pensou, com a mão trêmula buscando o celular na mesa. Foi então que um novo som ressoou naquela manhã. O telefone tocou com uma vibração inquietante. Ele atendeu, e a voz, do outro lado, era de um estranho, o empresário que parecia saltar de um filme de ação. Jorge, seu nome chegou até mim. Tem uma proposta que vai mudar sua vida. Após descobrir a falência da transportadora, sentiu suas esperanças renascendo. Um novo emprego, mas havia um porém. O trabalho envolvia transportar cargas com origens duvidosas. A dúvida deu um nó na garganta de Jorge, mas a possibilidade de um futuro melhor para sua família o puxou com força. Seria uma traição ao que sempre defendia. O que os amigos do passado pensariam? Os rostos de colegas desaparecidos surgiram como fantasmas, alertando-o para os riscos desse novo caminho. Ele lembrava dos avisos e sussurros na estrada, histórias de caminhoneiros que pegavam o atalho errado e sumiam no nada. O que estava por trás da proposta que parecia estar envolta em sombras e mistério. Jorge sabia que se aventurar ali poderia significar cruzar uma linha sem volta. Nesse instante, seu celular vibrou novamente. O número era conhecido, mas estava tão coberto de poeira quanto sua memória. Velhos amigos com segredos que poderiam alterar tudo. Te vejo logo, Jorge, e prepare-se para a verdade, dizia uma voz familiar, cheia de urgência e mistério. E agora? Ele tinha que decidir. Ficar preso ao passado ou embarcar em uma jornada que poderia levá-lo ao abismo. Enquanto o frio na espinha aumentava, Jorge percebeu que as respostas estavam mais próximas do que imaginava, e ele estava prestes a descobrir se o homem do telefone era um salvador ou um demônio disfarçado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jorge estava paralisado. A voz do empresário ecoava em sua cabeça como uma sirene, chamando-o para um caminho perigoso. Ele respirou fundo, tentando fazer a mente funcionar, mas foi interrompido por aquele antigo contato. Te vejo logo, Jorge. E prepare-se para a verdade. O jeito enigmático da pessoa apenas aumentou sua ansiedade. Ele sabia que aquela voz era de Rafael, um ex-colega e amigo de estrada que desaparecera,
junto com seu caminhão, em uma noite de tempestade anos atrás. Agora, a sensação de que o mundo estava desmoronando ao seu redor se tornava insuportável. Olhou para o relógio. Era hora de fazer escolhas. A pressão aumentava. Se aceitar a proposta do empresário, significaria arriscar tudo, até a integridade cabeça erguida que tanto prezava. Mas, e se Rafael tivesse informações que poderiam mudar tudo? O que teria acontecido com ele? Desesperado, Jorge decidiu atender a chamada de Rafael. Oi, velho. Você não vai acreditar na situação em que me encontrei. A voz dele soava animada, mas havia algo de errado. Você está na... Jorge interrompeu. Rafa, tudo bem? Você sumiu e agora tá me fazendo ligações assim? O que está acontecendo? Rafael riu, mas não era uma risada genuína. Era como se ele estivesse nervoso. Olha, a gente precisa se encontrar. É sobre aquele empresário. Tem coisas que você não sabe. O que ele te ofereceu? A insensatez do momento fez seus pés se moverem. Ele disse que tinha um trabalho, mas isso não importa. O que você sabe? Jorge ouviu a hesitação do outro lado da linha. A proposta parece boa, mas o que deixa ela perigosa é que eu também estava na situação do novo emprego. Foi quando eu percebi, na verdade, que o jogo é sujo e o que eles mandam e como mandam muda vidas. O som de um estrondo quase ensurdecedor interrompeu as palavras de Rafael. Um tremor passou pelo chão, seguido por gritos na vizinhança. O telefone se despedaçou em suas mãos. Jorge mal podia acreditar. O que estava acontecendo? Ele correu para a janela. Do outro lado da rua, uma explosão irrompeu em chamas, envolvendo um galpão da antiga transportadora que agora era só escombros. O fulgor das chamas refletia seu horror. O calor parecia atingir seu rosto, enquanto um grupo de pessoas se aglomerava, horrorizadas e apressadas. 6 vizinhos. Alguns olhavam com olhos arregalados. Outros pareciam em choque, buscando um motivo. E se fosse uma mensagem? Uma forma de silenciar aqueles que conheciam seu passado. Uma onda de impotência tomou conta dele. Jorge precisava sair de casa e entender o que estava por trás daquelas chamas e daquele transbordar de caos que parecia ter emergido do nada. Ele vestiu um casaco e saiu correndo. Achava que tudo ainda estava correndo como antes, mas teve uma revelação ao caminhar. Rafael havia sido seu amigo. Mas, e se ele estivesse envolvido na explosão? Essa ideia o atingiu como um soco. O que realmente sabia sobre o passado dele? O que Rafael não contou? Chegando mais perto do incêndio, Jorge viu silhuetas conhecidas, tentando socorrer outras, e pessoas rastejando na poeira. O papel dos amigos se tornava turvo. Nesse instante, seu celular apitou. Um recado de Rafael. Não vá, as coisas estão mais complicadas do que você imagina. Você deve escolher. Um nó se formou em sua garganta. Ele encarou aquelas chamas, sentindo que a verdade de seu futuro estava ali, queimando. Agora Jorge estava cercado por escuridão e luz ao mesmo tempo, buscando respostas em meio ao caos. Ele precisaria saber se o que estava verdadeiramente em jogo era seu emprego ou sua vida inteira. E assim, sem saber que linha talvez estivesse prestes a cruzar, Jorge se preparou para descobrir. Jorge estava cercado por escuridão e luz ao mesmo tempo. A fumaça das chamas dançava no ar quente enquanto o calor invadia seu rosto. Ele olhou em direção ao incêndio. Visão turva pela adrenalina. O celular ainda vibrava em sua mão, a mensagem de Rafael que o avisava para não ir por ali, ecoando em seus pensamentos. Mas ele não podia ignorar a fumaça, o desespero ao seu redor. De repente, uma figura familiar surgiu no meio da multidão. Era Clarice, sua esposa, com os olhos arregalados e as mãos nervosamente apertando a camiseta que vestia. O coração de Jorge disparou ao vê-la. O que você está fazendo aqui?
gritou ele, tentando fazer-se ouvir sobre os gritos e o tumulto. Eu vi a explosão. Jorge, eu estava com as crianças. Estávamos indo para casa quando tudo isso aconteceu. Ela respondeu, claramente apavorada. Ela puxou Jorge para longe do fogo, mas ao mesmo tempo os olhos dela estavam fixos na fumaça crescente e nos corpos agitados ao redor. Seu amigo Rafael, ele não me disse que estava aqui, mas ouvi rumores sobre ele, sobre o que ele fez. Aquelas palavras cortaram Jorge como uma faca. O que você sabe sobre ele? O que você ouviu? O medo se instalava, uma tempestade se formando dentro dele. Clarice hesitou, balançando a cabeça. Dizem que ele está envolvido com pessoas perigosas, aqueles que controlam o que acontece aqui na cidade, e que ele pode ter algo a ver com essa explosão. As últimas palavras dela ecoavam em sua mente. A imagem de Rafael, seu amigo de longa data, agora manchada com a possibilidade de traição. Jorge queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido. Mas a sensação fria crescia em seu estômago. Seu celular vibrou novamente. Era uma chamada, mas não de Rafael e sim de um número desconhecido. Ele hesitou, mas antes que pudesse decidir, Clarice atendeu por ele, já aflita. Quem é? O que você quer? A voz grave do outro lado da linha fez Jorge sentir um frio na espinha. Clarice, não pode saber de nada. É uma questão de vida ou morte. Se Jorge souber a verdade, muitos vão se arrepender. Jorge ficou paralisado. O que você está dizendo? Diz verdade. O que você sabe sobre Rafael? A preocupação de Clarice se transformou em pânico. Ele não é quem você pensa que é. Ele se envolveu com o esquema. A explosão foi só o começo. Se você não tomar cuidado, Jorge, você e sua família podem estar em perigo. A frase penetrou seu cérebro como um dardo. Olhos arregalados, Jorge olhou para Clarice, que agora estava tão pálida quanto um fantasma. O que você quis dizer com não é quem eu penso que é? O que ele fez? Mas a linha havia caído. O silêncio ecoou em seus ouvidos, mais ensurdecedor do que o caos ao redor. Sem perceber o que o movia, Jorge começou a correr em direção ao galpão em chamas. Os rostos dos seus amigos desaparecidos dançando em sua mente. Figuras do passado que agora se tornavam fantasmas em sua vida. Clarice o seguiu, chamando seu nome, mas ele estava perdido em seus próprios pensamentos. A cada passo, a verdade parecia ficar mais nebulosa. Rafael, o amigo, o segredo, a explosão. Era tudo um grande emaranhado. De repente, uma sombra se moveu em meio à fumaça. Jorge parou e encarou a figura. Era um homem, de rosto coberto por uma máscara, e segurava um pequeno dispositivo que brilhava intensamente. Você não deveria ter vindo aqui, Jorge, o homem disse com uma voz gélida. Agora você vai saber a verdade. A sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés tomou conta dele. Jorge estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Sobre Rafael, sobre a explosão e principalmente sobre ele mesmo. O tempo parecia parar enquanto o homem se aproximava, e Jorge percebeu que talvez não houvesse como voltar atrás. Jorge estava paralisado, com o homem mascarado se aproximando. Você não deveria ter vindo aqui, Jorge. As palavras geladas cortaram o ar e o coração dele disparou. O homem levantou o dispositivo. Jorge sabia que algo muito sério estava prestes a acontecer. Clarice tentou puxá-lo, mas a adrenalina fez Jorge ficar fixo, como se estivesse hipnotizado. O homem mexeu no dispositivo. Você não consegue ver? Eles estão manipulando tudo, até você. O que isso significava? Jorge sentiu um frio na barriga. Manipulando? O que você quer dizer? Nesse instante, o pequeno dispositivo brilhou intensamente, emitindo um tom agudo que fez Jorge e Clarice se cobriram os ouvidos. Ele não sabia o que esperar. O que eles estão escondendo é perigoso demais para você, mas você precisa saber. A verdade sempre vem à tona. O homem inclinou a cabeça
e Jorge viu um flash de um rosto familiar. O coração dele caiu. Era Rafael. Rafael, é você? Jorge gritou, finalmente percebendo o que a máscara estava escondendo. A figura se adiantou, e o dispositivo em sua mão parecia pulsar de energia. Eu não posso me revelar completamente, mas você precisa entender que tudo está conectando. Aquela proposta foi um teste. O ar ficou pesado. O que significava isso? Uma sombra de dúvidas surgiu na mente de Jorge. Teste? Você está brincando? Diga-me que isso é uma piada. Rafael, por favor! A fumaça das chamas parecia dançar em volta dele. Trazia um gosto amargo na boca. Mas antes que pudesse digerir essa revelação, Clarice gritou. Cuidado! Jorge se virou e notou algo se movendo na multidão. Uma figura em direção a eles. Era outra pessoa, um termo familiar ressoando. Frank, não. Jorge paralisou. Frank, um antigo colega de caminhão, também estava lá? O rosto de Frank estava contorcido de raiva. Rafael, você está levando ele para onde não deve. E sua esposa? Ela não faz ideia, faz. A acusação acertou Jorge como um soco no estômago. Clarice olhou para Jorge, confusa. Os olhos cheios de medo. O que está acontecendo? Jorge. O que eles estão falando? Parece que não somos os únicos a ter segredos, não é? Frank provocou, seu olhar fixo em Rafael. Jorge não podia acreditar. O nó na garganta estava mais apertado. Sentia que as paredes estavam se fechando. Frank, E você sabe. Frank deu um passo à frente, seu olhar agora movendo-se entre Jorge e Rafael, como se quisesse expor algo. Rafael está por trás de tudo, Jorge. Ele tem um plano e você é a peça central dele. E esta explosão foi um aviso. As palavras de Frank se infiltraram na mente de Jorge como veneno. As chamas se alçavam, refletindo os rostos alarmados da multidão. Jorge lutava contra a confusão. Cada peça do quebra-cabeça agora se tornando mais complicada. Rafael, você não pode estar envolvido nisso. Ele queria acreditar que ainda havia uma saída, que o amigo não poderia ser o traidor que Frank estava insinuando. Mas antes que Jorge pudesse processar tudo, um clarão intenso iluminou o céu, o dispositivo na mão. De Rafael começou a emitir uma luz ofuscante e ele gritou. É agora, a verdade vai ser revelada. Clarice, apavorada, pulou para a frente. Jorge, saia daqui! Mas algo mudou, e uma onda de energia se expandiu do dispositivo. A explosão seguinte não foi de fogo, mas de luz. E em um instante, tudo mudou. A imagem de Jorge desapareceu, e em seu lugar estava um holograma gigante que projetava fragmentos de cada um dos momentos da vida dele. Risos das crianças. Uma cena de uma viagem na estrada. Risadas na mesa da cozinha. Mas logo a imagem se distorceu, mostrando cenas de encenações, de espiões, de troca de informações. Os rostos de amigos agora pareciam sombrios, e a verdade tomava forma entre as chamas. Jorge estava em choque. A revelação era devastadora. A vida que pensava que conhecia estava sendo manipulada por aqueles que ele mais confiava. O próprio Rafael, o amigo que pensara estar ao seu lado, revelava-se uma figura enigmática, enredada em um jogo que Jorge nunca desejou ser parte. Então a luz se apagou. O calor se dissipou, mas Jorge estava cercado por trevas. O caos ao redor desaparecera, e em um breve momento de silêncio, ele sentiu a verdadeira profundidade do que estava em jogo. Ele poderia confiar em Rafael e Clarice? O que mais ele não sabia sobre as pessoas que amava? Os ecos da verdade que acabara de ouvir ainda reverberavam na mente de Jorge. A incerteza pulsava em suas veias. Ele tinha uma decisão a tomar, e agora estava mais consciente do que nunca. A vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. Jorge estava cercado por trevas. A luz intensa desaparecia e o ar estava carregado de tensão.
Ele sentia o coração pulsar como um tambor, batendo forte na caixa torácica. Aqui estava ele, preso entre Rafael e Frank, com Clarice ao seu lado, os olhos dela cheios de confusão. Mas antes que pudesse fazer uma pergunta, um tremor percorreu o chão. Não era uma explosão, mas um sinal de alerta. Ele olhou para os lados. A multidão parecia presa em um inferno de gritos e fumaça. O homem mascarado, Rafael, olhou para o dispositivo em suas mãos. Então seus olhos se encontraram com os de Jorge. Eu precisava que você estivesse aqui, Jorge. Você tem que entender o que está acontecendo. Jorge queria acreditar que Rafael ainda era o amigo que conhecia. Mas cada palavra parecia um golpe. De repente, uma explosão de luz preenchia o espaço. E uma série de imagens começou a dançar à frente dele, como um filme projetado na tela da vida real. Momentos felizes, risadas, viagens de caminhão, mas depois, cenas perturbadoras de acordos obscuros. Rostos encapuzados, segredos sussurrados. Era como se o chão se abrisse sob seus pés, revelando um abismo cheio de mentiras. Assim que as visões começaram a se dissipar, um ruído ensurdecedor interrompeu tudo. A parede de um dos galpões desabou, lançando pedras e destroços em todas as direções. Jorge viu Clarice ser empurrada com a força da onda de ar. Ele gritou, Clarice, e se lançou para a frente, a adrenalina queimando em suas veias. Clarice caiu e Jorge correu para ajudá-la, mas no caminho, uma sombra escura surgiu. Era Frank, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Você precisa ouvir, a explosão não foi só uma distração. Algo muito maior está em jogo. O pânico tomou conta de Jorge. Cale-se, Frank, gritou Rafael, como se sua voz pudesse apagar o caos ao seu redor. Isso não é o que parece. Direto da fumaça, uma figura imponente surgiu, com um capuz cobrindo o rosto e uma postura autoritária. A pessoa caminhou em direção a eles, como se fosse o próprio diabo. Chegou a hora da verdade, Jorge. Seus amigos não estão em quem você pensa que estão. Jorge se sentiu vazio, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. O que isso significava? Ele olhou para Rafael, que parecia em choque, e então a figura do capuz se aproximou e revelou seu rosto. Um frio percorreu a espinha de Jorge. Era Lúcia, a antiga chefe da transportadora, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido. Lúcia, Jorge mal podia acreditar. Isso não pode ser verdade. Você estava morta. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Morta para você, Jorge. Mas eu não fui embora. Eu estava observando. Tudo isso faz parte do plano. Rafael se virou para Lúcia, seus olhos arregalados. Você não deveria estar aqui. O que você quer? As palavras dela cortaram como uma lâmina. Vocês todos são apenas peças em um jogo maior. O que Jorge não sabe é que ele tem um papel decisivo nesse jogo. E suas escolhas, bem, suas escolhas têm consequências. A adrenalina explodiu em Jorge. Como assim ele tinha um papel? O que mais Lúcia sabia? A cena à sua frente parecia mais um pesadelo do que a realidade. Você está me manipulando? É isso que você fez com todos nós? A raiva arrebentou em sua voz. Os rostos conhecidos agora eram sombras de desconfiança. Mas antes que pudesse processar tudo, o rapaz de capuz interrompeu. E é por isso que não podemos deixar você descobrir a verdade. Temos que silenciar você de uma vez por todas. E no instante em que as palavras saíram da boca dele, uma série de tiros ressoou. O som ensurdecedor atravessou o ar e Jorge se lançou para o lado, puxando Clarice com ele. O pânico tomou conta da multidão enquanto todos se dispersavam. Precisamos sair daqui, gritou ele, a adrenalina fazendo seus músculos arderem. Mas, enquanto puxava Clarice, uma explosão a poucos metros deles lançou os dois ao chão.
O calor intenso queimava seus rostos enquanto a realidade desmoronava ao redor deles. No caos, Jorge ouviu um sussurro atrás dele. Era Rafael. Você está em perigo, Jorge. Eles não vão parar até que esse segredo seja enterrado para sempre. A verdade estava mais perto do que nunca, mas agora Jorge tinha mais perguntas do que respostas. Com cada pedaço de informação que surgia, sua vida desmoronava como as estruturas ao seu redor. A única coisa que sabia era que a luta estava apenas começando. E, acima de tudo, ele precisava descobrir em quem realmente podia confiar. Jorge estava cercado por trevas, a luz intensa desaparecia, e o ar estava carregado de tensão. Ele sentiu o coração pulsar como um tambor, batendo forte na caixa torácica. Aqui estava ele, preso entre Rafael e Frank, com Clarice ao seu lado, os olhos dela cheios de confusão. Mas antes que pudesse fazer uma pergunta, um tremor percorreu o chão. Não era uma explosão, mas um sinal de alerta. Ele olhou para os lados. A multidão parecia presa em um inferno de gripos e fumaça. O homem mascarado, Rafael, olhou para o dispositivo em suas mãos. Então seus olhos se encontraram com os de Jorge. Eu precisava que você estivesse aqui, Jorge. Você tem que entender o que está acontecendo. Jorge queria acreditar que Rafael ainda era o amigo que conhecia, mas cada palavra parecia um golpe. De repente, uma explosão de luz preenchia o espaço, e uma série de imagens começou a dançar à frente dele, como um filme projetado na tela da vida real. Momentos felizes, risadas, viagens de caminhão, mas depois cenas perturbadoras de acordos obscuros, rostos encapuzados, segredos sussurrados. Era como se o chão se abrisse sob seus pés, revelando um abismo cheio de mentiras. Assim que as visões começaram a se dissipar, um ruído ensurdecedor interrompeu tudo. A parede de um dos galpões desabou, lançando pedras e destroços em todas as direções. Jorge viu Clarice ser empurrada com a força da onda de ar. Ele gritou, "Clarice!" e se lançou para a frente, a adrenalina queimando em suas veias. Clarice caiu e Jorge correu para ajudá-la, mas ao caminho, uma sombra escura surgiu. Era Frank, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Você precisa ouvir. A explosão não foi só uma distração. Algo muito maior está em jogo. O pânico tomou conta de Jorge. "Cale-se, Frank!" gritou Rafael, como se sua voz pudesse apagar o caos ao seu redor. "Isso não é o que parece." Direto da fumaça, uma figura imponente surgiu. Com um capuz cobrindo o rosto e uma postura autoritária, a pessoa caminhou em direção a eles, como se fosse o próprio diabo. "Chegou a hora da verdade, Jorge. Seus amigos não estão em quem você pensa que estão." Jorge se sentiu vazio, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. O que isso significava? Ele olhou para Rafael, que parecia em choque. E então, a figura do capuz se aproximou e revelou seu rosto. Um frio percorreu a espinha de Jorge. Era Lúcia, a antiga chefe da transportadora, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido. "Lúcia!" Jorge mal podia acreditar. "Isso não pode ser verdade. Você estava morta." Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Morta para você, Jorge. Mas eu não fui embora. Eu estava observando. Tudo isso faz parte do plano." Rafael se virou para Lúcia, seus olhos arregalados. "Você não deveria estar aqui. O que você quer?" As palavras dela cortaram como uma lâmina. "Vocês todos são apenas peças em um jogo maior. O que Jorge não sabe é que ele tem um papel decisivo nesse jogo. E suas escolhas, bem, suas escolhas têm consequências." A adrenalina explodiu em Jorge. Como assim ele tinha um papel? O que mais Lúcia sabia? A cena à sua frente parecia mais um pesadelo do que a realidade. Você está me manipulando? É isso que você fez com todos nós?" A raiva arrebentou em sua voz. Os rostos conhecidos agora eram sombras de desconfiança. Mas antes que pudesse processar tudo, o rapaz de capuz interrompeu,
e é por isso que não podemos deixar você descobrir a verdade. Temos que silenciar você de uma vez por todas. E no instante em que as palavras saíram da boca dele, uma série de tiros ressoou. O som ensurdecedor atravessou o ar e Jorge se lançou para o lado, puxando Clarice com ele. O pânico tomou conta da multidão, enquanto todos se dispersavam. "Precisamos sair daqui", gritou ele, a adrenalina fazendo seus músculos arderem. Mas enquanto puxava Clarice, uma explosão a poucos metros deles lançou os dois ao chão. O calor intenso queimava seus rostos, enquanto a realidade desmoronava ao redor deles. No caos, Jorge ouviu um sussurro atrás dele. Era Rafael. "Você está em perigo, Jorge. Eles não vão parar até que esse segredo seja enterrado para sempre." Nesse momento, um grito cortou o ar. "Parem!" Era Clarice, seus olhos arregalados de horror. "O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo?" Ela olhou para Jorge, desesperada. "Jorge, eu não consegui te contar, mas eu..." O coração de Jorge parou. "O que, Clarice? O que você não me contou?" "Eu sabia sobre Lúcia. E sobre Rafael. Eu sou parte do plano. Eu também sou uma delas." As palavras caíram como uma bomba, e o mundo de Jorge virou de ponta cabeça. "Você o quê?" Um silêncio pesado tomou conta. Olhando para aí, mulher que amava, seu corpo tremia. "Como você pode fazer isso? Como você pode?" Clarice engoliu em seco. "Eu não escolhi Jorge. Elas prometeram que nossos filhos estariam seguros se eu ajudasse." A verdade desmoronou ao redor dele como uma torre de cartas. A multidão, os tiros, a fumaça, tudo ficou em segundo plano. Jorge estava paralisado, a mente girando. Ele não sabia em quem acreditar, quem realmente eram aqueles ao seu redor. Enquanto Clarice começava a chorar, ele percebeu que não estava só em perigo. A confiança que tinha se transformara em um campo minado de mentiras. A única certeza era que, a partir daquele momento, nada seria o mesmo. E quando a poeira começou a assentar, Jorge se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando, e o custo disso poderia ser mais alto do que nunca imaginara. O que vinha pela frente? Somente o futuro diria. Jorge estava em choque, o mundo ao seu redor desmoronando. Quando elucidou a traição de Clarice, sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. Ele não conseguia processar as palavras dela. "Você está falando sério? Uma delas? Como você pôde? Como você pôde fazer isso?" O pânico na voz dele se misturava à incredulidade. Clarice balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não queria, Jorge. Eu fiz por nós, por nossas crianças. Eu estava com medo. Eles me ameaçaram." "Medo? Isso justifica tudo?" Jorge se sentiu perdido. Olhou para Rafael e então para Frank, na esperança de encontrar alguma resposta. Mas eles eram apenas sombras em meio ao caos, com olhares que agora carregavam mais dúvida do que confiança. Então o homem de capuz, que observava tudo isso, avançou, o olhar gélido sob o capuz. "Clarice, você não deve estar aqui. Você não está pronta para ouvir a verdade." Jorge sentiu uma onda de raiva e resistência. "A verdade? Que verdade? Que tudo que vivemos é uma farsa." Sua voz ecoava entre as paredes desmoronadas do galpão. Mas, naquele momento, um som ensurdecedor quebrou o ar. Era uma sirene, seguida de gritos. A multidão estava em pânico. As pessoas tornavam-se sombras desenceadas na fumaça. Jorge virou-se para olhar e viu um grupo se aproximando. Policiais, armados e visivelmente nervosos. "Todos para longe do fogo. O lugar está instável." Um oficial gritava enquanto os outros empurravam a multidão para trás. Nesse momento de confusão, Jorge agarrou a mão de Clarice. "Precisamos sair, agora." Ele olhou para Rafael e Frank. "Vamos." Mas enquanto corria, Jorge sentiu uma pressão no peito, uma premonição estranha. Ele não podia deixar para trás mais nada.
Mas quando se aproximaram da saída, uma explosão repentina irrompeu atrás deles, as chamas subindo desesperadas. Jorge caiu para a frente, puxando Clarice junto, mas uma força os separou. O calor a atingiu com um impacto devastador. Ele se virou e gritou: Clarice! Mas ela não estava mais ao seu lado. O caos o engoliu enquanto os gritos se transformavam em uma sinfonia de desespero. E, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma sombra se projetou sobre ele. Era Lúcia. Você ainda não percebeu, Jorge? Você é muito mais do que imagina. Sua voz ecoou estridente, cortando o pânico. Jorge se levantou, o olhar tomado pela raiva. O que você quer dizer? Você está por trás disso? É você quem está manipulando tudo? Lúcia sorriu, mas era um sorriso de quem tinha um trunfo na mão. Precisamos de você para finalizar o plano. E Clarice? Bem, ela não é a única a ter segredos. Com isso, algo dentro de Jorge se quebrou. O quê? Que segredos você está escondendo? O ar estava pesado. A sensação de traição agora não vinha apenas de Clarice, mas de tudo ao seu redor. Antes que Lúcia pudesse responder, Clarice apareceu novamente, mas não sozinha. Ao seu lado estava uma criança pequena. Os olhos de Jorge se arregalaram. O que é isso? Quem é essa criança? O sorriso de Clarice era sombrio. É a nossa filha, Jorge. Ela é parte do plano. Eles precisam dela. O mundo de Jorge desabou de vez ao ouvir aquilo. Sua filha. Ele não sabia o que isso significava. A confusão tomou conta dele mais uma vez. Não, isso não pode ser verdade. Você não pode estar falando sério. Se você quiser protegê-la, deve fazer o que for preciso. Junte-se a nós ou perca tudo, disse Lúcia. O pânico encheu Jorge, e ele olhou entre as duas. Clarice, que parecia uma estranha agora, e Lúcia, com o seu sorriso enigmático. Qual era a verdade? O que era real? Tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. A única certeza que tinha era que o caminho à frente estava coberto de sombras e mentiras, e ele não sabia se conseguiria encontrar a saída. Então, a sirene tocou mais uma vez. O som enchia seus ouvidos, enquanto os olhares se cruzavam. Jorge percebeu que a escolha que precisava fazer não era apenas sobre ele, era sobre sua filha, sobre sua família. E a resposta estava no vazio que preenchia seu coração. O que ele estava disposto a sacrificar para proteger aqueles que amava? E naquele momento, algo no olhar de Clarice mudou, como se ela estivesse finalmente pronta para revelar mais do que ocultava. A tensão no ar era palpável. O que mais ele ainda não sabia? Jorge podia sentir a verdade cuspindo na superfície, e a única coisa que restava era a decisão de como enfrentar o abismo que se abria diante dele. Jorge estava em choque, o mundo ao seu redor desmoronando. Quando elucidou a traição de Clarice, sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. Ele não conseguia processar as palavras dela. Você está falando sério? Uma delas? Como você pôde? Como você pôde fazer isso? O pânico na voz dele se misturava à incredulidade. Clarice balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria, Jorge. Eu fiz por nós, por nossas crianças. Eu estava com medo. Eles me ameaçaram. Medo? Isso justifica tudo. Jorge se sentiu perdido. Olhou para Rafael e então para Frank, na esperança de encontrar alguma resposta. Mas eles eram apenas sombras em meio ao caos, com olhares que agora carregavam mais dúvida do que confiança. Então, o homem de capuz, que observava tudo isso, avançou, o olhar gélido sob o capuz. Clarice, você não deve estar aqui, você não está pronta para ouvir a verdade. Jorge sentiu uma onda de raiva e resistência. A verdade? Que verdade?
que tudo o que vivemos é uma farsa. Sua voz ecoava entre as paredes desmoronadas do galpão. Mas naquele momento, um som ensurdecedor quebrou o ar. Era uma sirene, seguida de gritos. A multidão estava em pânico. As pessoas tornavam-se sombras desenfreadas na fumaça. Jorge virou-se para olhar e viu um grupo se aproximando. Policiais, armados e visivelmente nervosos. Todos para longe do fogo. O lugar está instável. Um oficial gritava enquanto os outros empurravam a multidão para trás. Nesse momento de confusão, Jorge agarrou a mão de Clarice. Precisamos sair. Agora. Ele olhou para Rafael e Frank. Vamos. Mas enquanto corria, Jorge sentiu uma pressão no peito, uma premonição estranha. Ele não podia deixar para trás mais nada, mas quando se aproximaram da saída, uma explosão repentina irrompeu atrás deles, as chamas subindo desesperadas. Jorge caiu para frente, puxando Clarice junto, mas uma força o separou. O calor a atingiu com um impacto devastador. Ele se virou e gritou, Clarice! Mas ela não estava mais ao seu lado. O caos o engoliu enquanto os gritos se transformavam em uma sinfonia de desespero. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma sombra se projetou sobre ele. Era Lúcia. Você ainda não percebeu, Jorge? Você é muito mais do que imagina. Sua voz ecoou estridente, cortando o pânico. Jorge se levantou, o olhar tomado pela raiva. O que você quer dizer? Você está por trás disso? É você quem está manipulando tudo? Lúcia sorriu, mas era um sorriso de quem tinha um trunfo na mão. Precisamos de você para finalizar o plano. E Clarice? Bem, ela não é a única a ter segredos. Com isso, algo dentro de Jorge se quebrou. O quê? Que segredos você está escondendo? O ar estava pesado. A sensação de traição agora não vinha apenas de Clarice, mas de tudo ao seu redor. Antes que Lúcia pudesse responder, Clarice apareceu novamente, mas não sozinha. Ao seu lado estava uma criança pequena. Os olhos de Jorge se arregalaram. O que é isso? Quem é essa criança? O sorriso de Clarice era sombrio. É a nossa filha, Jorge. Ela é parte do plano. Eles precisam dela. O mundo de Jorge desabou de vez ao ouvir aquilo. Sua filha? Ele não sabia o que isso significava. A confusão tomou conta dele mais uma vez. Não, isso não pode ser verdade. Você não pode estar falando sério. Se você quiser protegê-la, deve fazer o que for preciso. Junte-se a nós ou perca tudo, disse Lúcia. O pânico encheu Jorge, e ele olhou entre as duas. Clarice, que parecia uma estranha agora, e Lúcia, com seu sorriso enigmático. Qual era a verdade? O que era real? Tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. A única certeza que tinha era que o caminho à frente estava coberto de sombras e mentiras, e ele não sabia se conseguiria encontrar a saída. Então, a sirene tocou mais uma vez. O som enchia seus ouvidos, enquanto os olhares se cruzavam. Jorge percebeu que a escolha que precisava fazer não era apenas sobre ele. Era sobre sua filha, sobre sua família, e a resposta estava no vazio que preenchia seu coração. O que ele estava disposto a sacrificar para proteger aqueles que amava? E naquele momento, algo inusitado aconteceu. Uma figura emergiu da fumaça mais uma vez. Jorge ficou paralisado ao reconhecer o rosto. Era Rafael, mas não como antes. Seus olhos estavam vazios e, enquanto se aproximava, ouvindo os conflitos, ele levantou as mãos, suas palavras cortando o ar. A verdade é que eu sou você, Jorge. E numa divisão de realidades, tudo o que você viveu até agora, cada escolha, cada dor, cada alegria, eu sou uma parte de você.
O coração de Jorge parou. Uma onda de confusão o atingiu. O quê? Como assim? Quando você decidiu aceitar a proposta, a linha entre nós se fragmentou. Eu sou o que você poderia ser se tivesse escolhido outro caminho. O tempo parecia parar. A ideia de que havia outra versão de si mesmo espreitando ali, cheia de segredos e possivelmente suas próprias traições, virou seu mundo de ponta cabeça. A única certeza que restava era que tudo que acreditava sobre sua vida estava prestes a ser testado de maneiras que nunca imaginou. Jorge estava paralisado. As palavras de Rafael, aquele eco distante de sua própria realidade, reverberavam em sua mente. Um frio intenso tomou conta dele. O que você quer dizer com isso, Rafael? Eu não sou você. A confusão se misturava com a raiva, e ele sentiu o calor da indignação subindo pela espinha. Mas antes que pudesse questionar mais, um estrondo ensurdecedor abalou o chão. A estrutura do galpão ameaçava desmoronar completamente. Jorge conseguiu sentir o ar sendo arrancado de seus pulmões com a força da explosão. Ele gritou e em um impulso se virou para olhar Clarice, mas a cena que se desenrolou em sua frente fez seu coração parar. Clarice estava segurando a mão da criança, mas não era apenas a filha que Jorge acreditava ter. Não, não pode ser, ele exclamou, vendo a criança, uma versão mais jovem dele mesmo, como se a luz da realidade anterior brilhasse ali, refletindo sua própria infância em forma humana. Era um choque de emoções, um poder que dava vida a todas as suas dúvidas. Você é eu, Jorge murmura, os lábios secos como areia. A criança olhou para ele com olhos muito familiares, transmitindo uma mistura de inocência e sabedoria que parecia além de sua idade. E então Lúcia, com seu olhar gélido, zombou. Veja, Jorge, agora você entende. Você sempre foi a chave. A sua vida inteira, suas escolhas. Uma linha do tempo que nunca deveria ter sido feita. Agora você pode decidir. É aqui que tudo se transforma. A ideia de ser parte de um jogo maior o consumia. O desespero se instalou, e a criança estendeu a mão, tentando alcançar Jorge. Um som de explosão soou mais uma vez, seguido de gritos e ruídos acima deles. As paredes do galpão começaram a rachar, e uma chuva de escombros caiu ao redor. Saia agora, é uma armadilha, gritou Frank, apressando-se para puxar Jorge e a criança para fora. Mas Jorge estava paralisado. Ele não conseguia tirar. Os olhos da criança. Seria um reflexo do que ele poderia ter sido? Então a revelação final chegou como um tsunami. Lúcia se aproximou de Jorge, com um sorriso que não era de satisfação, mas de cálculo. Jorge, se você não fizer a escolha certa, não só perderá essa criança, como também perderá tudo o que ama. Clarice se virou e, pela primeira vez, não era a mulher que havia amado. Você precisa decidir, Jorge. Essa versão de você precisa ser sacrificada. Ou a sua felicidade. A luta das emoções refletia o que havia entre eles. Ele sentiu um nó se formar na garganta. E enquanto Jorge tentava processar tudo, o chão tremeu novamente. Não era apenas a estrutura do galpão aguentando. Era algo maior. Uma instabilidade de verdades não ditas e segredos entorpecentes. Ele olhou em volta e viu as figuras de seus amigos. Agora não eram mais somente conhecidos, mas representavam escolhas, destinos. Escolha, Jorge! Gritaram todos ao mesmo tempo, as vozes misturadas em um clamor angustiante. Ao redor, os rostos tomaram uma aparência desfigurada. Cada um deles representava algo que ele perdera, algo que nunca mais teria se não fizesse a escolha certa. E, quando tudo parecia desmoronar, a criança começou a chorar. O som cortante fez o coração de Jorge acelerar. Pare, por favor, você não pode fazer isso. Ele se lançou para a frente,
tentando alcançar a criança, a única coisa que ainda parecia real em meio ao caos. Então, a mão de Lúcia se ergueu. Em um instante, a realidade virou de ponta cabeça. Tudo o que Jorge conhecia, cada verdade, cada mentira, parecia dançar em uma nebulosa de incertezas. E nesse palco de horror e revelações, Jorge percebeu que ao elevar a mão, Lúcia não estava apenas tomando uma decisão, mas desferindo o golpe final em tudo o que eles construíram. Uma luz ofuscante explodiu entre eles, e Jorge sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. A verdade que ele tanto buscara estava prestes a mudar tudo. Ele precisava decidir, mas será que poderia? E ao passo que a luz engolfava tudo ao seu redor, Jorge se perguntou uma última vez o que ele realmente estava disposto a sacrificar. A luz ofuscante tomou conta do ambiente. Jorge sentiu seu corpo inteiro tremer. Ele olhou para Clarice, para a criança à sua frente, e uma enxurrada de emoções o invadiu. Ele desejava entender, queria encontrar uma saída, mas tudo parecia um labirinto sem fim. Por favor, não, gritou Jorge, estendendo a mão em direção à criança. Mas a voz de Lúcia ecoou como um trovão. Você precisa decidir, Jorge, ou aceita a verdade, ou tudo que ama se perderá no fogo. A estrutura do galpão continuava a desmoronar. Pedras caindo e chamas lambendo as paredes. A angústia apertava seu peito como um grito abafado. Ele sentiu uma onda de raiva, de tristeza, de desespero. Ele não queria escolher um lado. Queria salvar todos ali. Os olhos da criança brilhavam de inocência. Pai, não tenha medo. Eu estou aqui. Jorge parecia ver sua própria infância refletida naquelas feições. E isso o fez hesitar. Era lá que ele queria voltar, onde a vida era simples e cheia de sonhos. Para, gritou Clarice, puxando a criança para mais perto dela. Precisamos sair agora. O medo em sua voz fez Jorge perceber que não havia tempo. A segurança da sua família estava em jogo, e a confusão entre eles só piorava a situação. Com um último olhar para Lúcia, Jorge tomou uma decisão. Não vou deixar que vocês manipulem a minha vida e a vida da minha família. Todas as escolhas que fiz foram minhas, e eu não vou aceitar essa farsa. Uma onda de coragem crescia dentro dele. Os gritos da multidão se misturavam ao colapso do galpão. Jorge correu em direção a Clarice e à criança. Vem, precisamos sair. E com isso, ele sentiu que estava lutando não só por eles, mas por todos os sonhos que um dia nutriu. A situação ficou ainda mais caótica. Fragmentos de parede caíam, os gritos de socorro misturavam-se ao eco das chamas. Mas Jorge não hesitou. Ele agarrou a mão de Clarice e com a outra puxou a criança. Vamos, rápidos! Quando chegaram à porta, um estrondo ensurdecedor iluminou o local. Jorge virou-se e uma sombra de Lúcia se destacou entre as chamas. Mas ele não tinha tempo para pensar. Agora! Gritou, enquanto todos se lançavam para fora. O calor das chamas atrás deles parecia querer engoli-los. Uma vez fora, o ar estava fresco e diferente. A liberdade estava tão próxima, mas algo dentro de Jorge ainda sentia o peso da verdade. Ele olhou para Clarice e a criança, mas também viu Rafael e Frank, que estavam parados, como que se perguntando se seriam perdoados. A explosão atrás deles iluminou o céu escuro, mas para Jorge, aquilo não era um adeus, mas um novo começo. O que eles enfrentaram, o que descobriram, poderia ser superado. Mas o futuro ainda estava nebuloso. Vamos todos juntos, Jorge declarou, chamando o grupo. A decisão estava tomada. A família não era só laços de sangue, mas também de confiança e compreensão. E mesmo que não soubesse o que o amanhã traria, a certeza de que não estariam sozinhos era suficiente. Não percam tempo e se perguntarem, vamos garantir que esse plano não passe impune, gritou Rafael, unindo-se a eles. O grupo se afastava das chamas.
O caos começava a se acalmar. Jorge sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas tinha fé de que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. E ao olharem para trás, enquanto as chamas consumiam o passado, algo inusitado aconteceu. A criança levantou a mão e apontou para a luz no horizonte. Olha, pai, um novo começo. Jorge sorriu pela primeira vez em muito tempo. Talvez, apenas talvez, a esperança estivesse renascendo. Mas uma última pergunta ecoava na mente de Jorge. Será que a verdade realmente havia sido revelada? Isso deixava inquieto e pronto para o que viria. O futuro estava esperando, e Jorge estava determinado a enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. E aí está a mensagem que queremos deixar com você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo que você ama. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias sobre o que pode acontecer a seguir e suas emoções sobre esse final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso.